Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar de males que vêm pra bem e ainda a história dos policiais que foram presos por prender um criminoso. Onca, assista esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo, você vai repensar o que acontece de ruim na sua vida. Vamos ao vídeo. Onca. Antes de começar as notícias, você já sabe, já me segue em todas as redes sociais, é tudo Milhonca. Tem também meu outro canal no YouTube, o Freak TV, que tá quase chegando a 1 milhão de inscritos e você pode ir até lá me ajudar. Tá com 930 e alguma coisa assim no momento da gravação desse vídeo, então vai lá e seja mais um inscrito. Assista os vídeos também, né? Não custa nada. E siga também a produção no Instagram. Antes de falar das notícias desse vídeo em si, primeiramente eu tenho que dar uma atualização. Eu não sei se você lembra do caso que eu contei há um tempo atrás, de que um trio amoroso foi longe demais porque uma mulher organizou um duelo até a morte entre dois pretendentes e ela ficaria com o vencedor. Você lembra dessa história? Pois é, se não lembra eu vou dar um breve resumo. Uma mulher que se chama Asta Juskauskiene, de 35 anos, terminou o seu relacionamento com um cara chamado Jedrius Juskauskas. É isso o nome dele, não era? É Jedrius Juskauskas. E depois de terminar esse relacionamento, ela acabou se relacionando com outro chamado Mantas, de 25 anos, que ela conheceu na internet. Os dois homens queriam ficar com ela, que não conseguiu escolher com qual deles ela ficaria. E ela então propôs encerrar a discussão com uma luta até a morte, um duelo de espadas, em um beco no leste de Londres. O Mantas ganhou o duelo, ele foi preso e admitiu o assassinato. Ele saqueou o rival dele 35 vezes no corpo e no pescoço em junho do ano passado. Ele e a Asta, inclusive, comemoraram no dia seguinte ao duelo, pedindo pizza. A mulher chegou a mandar a filha para a escola, sem contar para a menina que o pai dela tinha morrido num duelo de espadas por causa dela, e ela também nem avisou a escola que o cara tinha morrido, além de ir para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Porém, toda a história foi descoberta, os dois foram presos e no julgamento o juiz disse, abre aspas, você é insensível, egoísta e a única pessoa pela qual você tem simpatia e se importa é você mesma. Em seguida, os dois foram condenados à prisão perpétua. Na outra vez eu tinha falado que eles tinham sido presos e agora finalmente temos aí a sentença, né? Vão ficar presos para o resto da vida. Agora vamos falar do caso bizarro de um cara chamado Janusz Goraj, que é esse que você está vendo. Essa história aconteceu na verdade em 2018, mas ela só se espalhou pelo mundo depois de ser destaque de um grande site de notícias local, onde isso aconteceu, que é na Polônia. Isso no mês passado. Esse cara é um polonês que foi supostamente cego por 20 anos, mas milagrosamente recuperou a sua visão depois de ser atropelado por um carro enquanto atravessava a rua. Olha essa história. Até alguns anos atrás, esse Janusz, da cidade que tem esse nome que eu não consigo falar, não tem como falar isso, pode ser um Gorzów Wielkopolski, enfim. Ele era cego, não completamente cego, né? Pelo menos assim. No olho esquerdo ele só conseguia enxergar sombras e com o olho direito ele só conseguia enxergar luz. Ele tinha perdido a visão há 20 anos como um efeito colateral de uma alergia grave que ele teve e ele tinha até se acostumado a viver em quase total escuridão. Mas um dia em 2018 aconteceu um milagre. O Janusz, ele estava atravessando a rua em uma faixa de pedestres quando foi violentamente atropelado por um carro. Mas calma, que o milagre não é ele ter sido atropelado. Ou pensando bem, é sim, né? Enfim, eu tô confuso. Mas o que aconteceu é que ele bateu a cabeça no capô do carro e depois no asfalto quando ele caiu no chão. Pra piorar as coisas, ele também teve fraturas no quadril, tanto que ele acabou precisando de cirurgia. Mas mal sabia ele que esse acidente mudaria sua vida pra melhor. Porque há males que vêm pra bem. Após o acidente, o Janusz passou algumas semanas no hospital pra se recuperar
recuperar, né, da tal cirurgia no quadril, e um dia ele então se levantou, abriu os olhos e ficou chocado ao perceber que estava enxergando mais do que sombras e luzes fracas. Ele começou a ver as coisas muito mais claras do que antes do acidente, como se de repente ele tivesse voltado a enxergar. Como assim? Ele contou isso aos médicos que, no entanto, não sabiam explicar o que aconteceu. A visão dele melhorou em 2 semanas, mas o que pode ter acontecido? Segundo os médicos, uma possibilidade que talvez tenha causado essa melhora na visão dele é a mistura de medicamentos que ele estava recebendo na veia durante esse tempo internado. É uma suspeita, mas como eu falei, até hoje, né, desde 2018, ninguém sabe exatamente o que causou o retorno da visão dele, apesar de alguns médicos especularem que não teve nada a ver com o acidente em si, mas sim com essas grandes doses de anticoagulantes misturados com outros medicamentos que haviam sido aplicadas nele. Nas palavras dele, ele disse: enquanto eu estava deitado na cama do hospital e percebi que podia ver bem novamente, foi incrível. Os médicos ficaram surpresos com a minha visão melhorada, mas não sabiam explicar o que aconteceu. Quando saí do hospital, vi pessoas na rua, pude ver números, pude ver carros e até ler um texto no meu celular. Minha vida mudou para muito melhor. Fecha aspas. Um fato curioso é que o Janus se recusou a participar de estudos médicos para tentar esclarecer, né, o que teria acontecido com a sua visão, que é até então considerada agora como milagrosa. Hoje em dia ele leva uma vida normal, ele conseguiu até um emprego, ironicamente, no mesmo hospital em que ele recuperou a visão, só que como segurança, né, não como médico. Para mim, ele não deixou ninguém examinar e estudar muito o que aconteceu, para não correr o risco de desfazerem, né? Vai que os caras querem fazer engenharia reversa, sabe? Aquele negócio de desmontar uma coisa para ver como que funciona. Quando vai montar, sempre sobra uma peça e nunca mais fica igual, né? Vai que ele fica cego de novo, ou só de um olho. É melhor deixar como tá. Eu também não deixaria mexer mais. Tá enxergando, tá funcionando meu olho, deixa assim. Risca, inverte. E agora vamos diretamente para a mãe Rússia, onde 2 policiais recentemente foram condenados por desmantelar uma biqueira de drogas que eles mesmos haviam criados para aumentar a sua classificação de desempenho na polícia. Olha essa história. Como assim? Você me pergunta? Os detetives sênior Ivan Mantrov e Yuri Titov são chefes de uma delegacia na cidade russa de Kostroma, e eles estão sendo acusados de convencer 3 moradores a produzir uma droga sintética ilegal conhecida como Crocodile em um apartamento. Eles chegaram até mesmo a oferecer a matéria-prima, né, os ingredientes que acredita-se inclusive que tenham sido roubados do departamento de evidências, né, de provas da polícia, e deram esse material para esse pessoal fazer drogas. Essa droga Crocodile é aquela que corrói a pessoa que usa, e praticamente ela se espalha pelo corpo e vai comendo a pessoa viva. Tem imagens na internet que inclusive eu não posso mostrar aqui, mas é terrível. Não procurem essas imagens na internet, por mais que eu saiba que agora que eu falei que não procura, vocês vão procurar. É realmente bizarro, tô avisando. Enfim, esses 2 policiais convenceram, né, essas pessoas que já eram conhecidas por serem usuários de drogas e que inclusive já estavam sob investigação em outro caso, a criarem essa tal droga, prometendo ajudá-los a sair da prisão sob fiança. Depois de convencer essas vítimas a montar a biqueira, né, o laboratório de drogas, o Titov e o Mantrov supostamente invadiram o local, prenderam os meliantes que eles mesmos colocaram lá e iniciaram um inquérito contra eles, e posteriormente realmente foi encerrado o caso conforme combinado. Eles conseguiram ser liberados. O objetivo final era realmente aumentar aí a sua classificação de desempenho na polícia. Porém, a corregedoria da polícia local descobriu de alguma forma esse plano e entregou as provas ao Comitê de Investigações, que é na Rússia o equivalente ao FBI. Após uma investigação interna, os 2 policiais foram acusados de exceder sua autoridade legal e incentivar o uso de drogas. Curiosamente, mesmo descobertos, o Titov e o Mantrov não ficarão atrás das grades por esse crime. O Titov recebeu uma sentença de suspensão de 6 anos e o Mantrov recebeu uma sentença de suspensão de 3 anos e meio dos serviços policiais. O pior é que
que algumas notícias relatam que plantar drogas em pessoas inocentes é uma prática comum entre a polícia russa de narcóticos, exatamente para que eles consigam cumprir metas de desempenho na corporação. No Brasil eles fazem isso por quê? Por maldade mesmo? Tem uns casos assim também, não tem? Não sei se é para aumentar o desempenho. Enfim, esse negócio de desempenho é mais ou menos igual ao que falavam que tinha aqui no Brasil com guardas de trânsito, lembra? Tinha uma meta de aplicar multa por mês, que as multas eles aplicavam porque tinha que bater essa meta. Aliás, isso era verdade ou era só uma fofoca? Eu não lembro o que deu essa história. Enfim, você imaginar que um cego foi atropelado e agradeceu porque foi isso que fez ele voltar a enxergar, não era para ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Deixa o like, assista outros vídeos do canal, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau!